Agora são 10 horas e 14 minutos, começamos com mais uma live das 10 aqui no Facebook do Jornal Zenorte. Já queria agradecer a participação de todos vocês, lembrando que a nossa transmissão é feita também pelo YouTube do Grupo Z de Comunicação. Voltamos, deu um probleminha aqui, travou, mas já voltamos. Estamos com a internet hoje aqui na região onde está o Jornal Zenorte hoje está instável, então qualquer problema a gente continua aqui. Vamos tentando hoje, que a internet infelizmente não depende aqui do sinal, não depende da gente, sim das operadoras. Então eu queria já agradecer, espero que não tenha mais nenhum problema. Mas vamos começar por aqui. Pode mandar o seu comentário aqui direto na nossa transmissão pelo Facebook ou pelo YouTube ou também pelo WhatsApp do leitor, que é o 15 98128 7921. Nosso entrevistado de hoje, ele já foi vereador, é o ex-vereador Muri, de Brigadeiro Tobias, que eu já coloco ele aqui na nossa transmissão. Já agradeço a participação também. Então, bom dia para você, Muri. Olá, muito bom dia, Luciano. Obrigado pela oportunidade aí, tá? Muito bom dia a todos os ouvintes também aí do Jornal Zenorte. É isso daí, o ex-vereador Muri, o Muri, que é de Brigadeiro Tobias, ele que defende ali a região há muito tempo, não só quando foi vereador, há muito tempo ali, ele defende a região de Brigadeiro Tobias, zona leste da cidade. Então, Muri, eu queria que você falasse para mim, já começasse aí, que você se apresentasse para os nossos leitores aqui, para o pessoal da Zona Norte, talvez algum não conheça você, então eu queria que você falasse um pouco de você e se apresentasse aqui para os nossos leitores. Tá bom. Corrigindo aí, Fernando, eu falei Luciano, me desculpe. Então, Fernando, eu nasci em Sorocaba, né? Nasci aqui em Brigadeiro Tobias, e Brigadeiro Tobias é um BT, muita gente acha que não é de Sorocaba, que é uma outra cidade. Muita gente sempre tem essa dúvida, e querendo, né, é um bairro de Sorocaba, um dos mais antigos, riquíssimo em história, e é um bairro que nunca teve uma representatividade na Câmara. Só na história recente desse bairro, dessa região, é que conseguimos ter representatividade, fazer com que o poder público olhasse aqui para a região de Brigadeiro Tobias. Então, desde meus 20 anos de idade, por crescer num bairro de periferia, um bairro onde, por faltar os recursos da prefeitura, automaticamente aconteciam muitos problemas, principalmente os problemas sociais. E o problema social fez com que eu começasse a me incomodar com essa situação, para poder aí tentar melhorar uma realidade onde eu vivi, cresci e entendi aí como é que funciona e por que esse tipo de problemas acontecem, que seria então o problema com as drogas. Eu perdi muitos amigos que estudavam comigo e acabavam indo para o crime, acabavam indo preso, sendo assassinados, enfim. Essa é uma realidade de um problema onde falta o olhar do poder público. A consequência é essa. Era assim que era o bairro do Brigadeiro Tobias. Então, eu comecei a me incomodar com isso, trabalhando na área social, primeiramente, para fazer o poder público olhar para essa região, e nós conseguimos ter uma visibilidade como líder comunitário, conseguir trazer muitos bons recursos para essa região e trazer, principalmente, olhando assim, falando de forma geral, o olhar do poder público para essa região. E isso fez com que começamos, então, a ter uma visão diferente e ter avanços, né? Eu nasci aqui em Brigadeiro, cresci vendo pessoas tentando se eleger para poder ter uma representatividade, para poder, né, então, ter mais força na Câmara Municipal para que a Prefeitura chegasse até aqui, né? E nunca isso ocorreu. Depois da minha geração, eu fiz uma parceria com o ex-vereador Geraldo Reis, né? Nós dois, na nossa geração, iríamos repetir essa situação. E eu falei para ele que não seria bom para o bairro. Nós fizemos uma parceria naquele momento e ele foi eleito, né? E fez a legislatura dele de 2009 a 2012. Isso. E foi a primeira vez em que o bairro começou a ter olhar, e alguns progressos aconteceram aqui. Depois, na sequência, foi a minha eleição. Eu fui candidato e fui eleito. Então, é recente esse olhar mais apurado do poder público nessa região de Brigadeiro Tobias. Então, é um lugar muito carente,
precisa demais da atenção do público, e hoje, se você ver no decorrer da nossa conversa, eu vou falar de coisas aqui que só em Brigadeiros que acontece. A falta de atenção com a nossa região aqui. É isso daí, Murilo. Queria agradecer, então, você que é de Brigadeiro, brigou muito tempo ali. Você foi vereador de que ano até que ano? Qual mandato que foi? 2013 a 2016, né, que eu fui candidato e fui eleito na primeira candidatura, tive esse privilégio. É isso daí. Hoje você é um pré-candidato, viu que você já lançou a sua campanha pela internet. Como que tá? Qual partido que você está hoje atualmente e como que vem aí para as eleições de 2020? Eu estou filiado no PL, né, Partido Liberal, onde o presidente é o Cláudio do Sorocaba 1, que é uma pessoa que tem uma grande experiência, tem um grande prazer de estar fazendo parte da equipe, do time dele, né, e é um time que está forte, nós vamos ter tudo para chegar aí com força na Câmara Municipal, e eu estou confiante, porque nós tivemos um bom trabalho enquanto eu fui vereador. Então, eu acho que a população, nesses últimos 4 anos, que eu não fui reeleito, ficou muito a desejar o olhar do poder público aqui. Para resumir, a palavra popular o bairro ficou largado. Não aconteceu uma obra em 4 anos em Brigadeiro Tobias, uma obra. Então, isso é uma prova da falta que faz aí um representante, né, na Câmara Municipal. É isso daí. Então, Brigadeiro, nesses últimos 4 anos, não teve uma obra, não teve nada, foi esquecida pelo poder público, é isso que você está querendo dizer? Queria que você já aproveitasse e falasse aí o que você achou dos últimos 4 anos aqui em Sorocaba. Tivemos o prefeito Cassado Crespo assumindo a prefeitura 2 vezes, Jaqueline 2 vezes também, tivemos um dia do Rodrigo Manga como prefeito e 10 dias do Fernando Dini. Como que você vê aí as 6 passagens pela cadeira de prefeito durante esses 4 anos? O que aconteceu? O Brigadeiro teve algum benefício com isso? Como que ficou aí a sua região, a região que você defende? Por conta dessa briga de cadeiras aí, a região de Brigadeiro Tobias continuou sem nenhuma articulação para nada, não aconteceu nenhuma obra, nada. Eu sempre falo que andou para trás, porque algumas conquistas que eu consegui trazer, elas andaram para trás. Certo. Muri, acho que caiu sua conexão. Então, sendo esquecida. Certo, Muri, acho que eu tô com problema. Tô de volta aqui, não sei se... não, agora voltou. Tá, vamos lá. Tá bom. Eu quero... Tá, eu tava falando... Certo. Eu quero que você, repita para mim a última coisa que você falou, porque cortou aqui, os leitores não conseguiram escutar. Eu estava falando que, por conta dessa situação aí na Câmara, na Prefeitura, né, de troca de prefeito, várias vezes, o Brigadeiro continuou largado. Né? Quando tem uma continuidade dos 4 anos, consegue-se, então, o prefeito ter uma visão geral da cidade e pontuar ao menos um pouco em cada região, para poder aí ter um resultado da sua promessa de campanha, né? E não deu para acontecer isso por causa dessa troca. Isso é ruim para Sorocaba, esse cenário que nós estamos vivendo é triste para Sorocaba, porque Sorocaba ficou sem comando, e agora, no final, né, quem assumiu foi uma pessoa que é a prefeita, que é delegada, não é política, né? Começou com o Crespo, que é político. O Crespo, Fernando, eu tive a oportunidade de ser vereador ao lado dele. Nós fizemos parte de uma comissão do novo traçado, fomos para Brasília, né, falar sobre o traçado da linha férrea. Nós fizemos parte do plano diretor. Então, é uma pessoa que tem um conhecimento sem igual. Eu teria que nascer de novo e de novo para poder ter um conhecimento do ex-prefeito Crespo. Infelizmente, o que faltou para ele foi algo que, com todo o conhecimento, ele acabou falhando, que é a Câmara, ela precisa ter um reconhecimento pela Prefeitura, e a Prefeitura precisa dar ouvido para a Câmara, e faltou essa articulação, e acabou acontecendo o que aconteceu, que foi ruim para a cidade, né? Então, isso aí só prejudicou a nossa cidade, essa situação aí da troca de prefeito, e em especial, Brigadeiro Tobias, essa região aqui, nem se fala, né? Isso.
Ô, Murilo, eu queria que você falasse, agora começar a falar atualmente, agora os problemas que está tendo Sorocaba, queria que você falasse aí do cartão merenda, o cartão merenda que começa a ser distribuído hoje. Com certeza aí o pessoal aqui da Zona Norte precisa muito desse cartão, e aí na região de Brigadeiro também, com certeza deve ter gente que precisa. Queria que você falasse o que você achou aí desse cartão, a demora, eu vi que você postou nas suas redes sociais, e você hoje, a sua participação também, ontem no Boletim da 17 e hoje no podcast do Zenorte, você participou também falando do cartão merenda. Queria que você falasse aqui para os leitores do Zenorte aqui, o que você achou desse cartão, o que foi, por que a prefeitura demorou tanto para entregar esse cartão e agora está entregando. Você mesmo, o release da prefeitura diz que o cartão está sendo entregue, por enquanto, sem crédito. O crédito só dia 29, daqui 12 dias. O que você acha dessa situação envolvendo o cartão merenda? Assim, ó, quando aconteceu esse problema, que nunca nós vivemos na nossa história, afetou as crianças. Então, eu disse num outro vídeo que foi falta de critérios, né, e comando, no caso da prefeita. Por quê? Porque se aconteceu isso e outras cidades prontamente, as cidades maiores conseguiram resolver o problema mais rápido, era o que a cidade de Sorocaba deveria ter feito e não fez, né, 90 dias agora aí, já com essa situação, agora que vai receber o cartão, para que no dia 29, né, de junho será creditado esses 3 meses atrasados, que vai dar R$168, mas no meu ponto de vista, foi a falta de critério, porque o critério nessa situação, quando as aulas pararam, quem que foi o mais, que faltou mais a atenção? Foram as crianças. Então, na hora, era para ter feito essa transferência para essas crianças sem que aconteça esse problema. E aí, agora, o que vai acontecer? Imagina só, 90 dias, eu falei numa outra conversa que eu tive ontem, foi uma ação agora acertada, mas em cima de uma decisão errada. E uma ação acertada, ela não vai mudar uma decisão que foi errada. Qual foi a decisão errada? Foi o tempo de 90 dias. Não deveria ter esperado esse tempo, as crianças deveriam ter sido beneficiadas rapidamente, as famílias rapidamente, e até uma ideia que poderia ter acontecido era quem quisesse abrir mão porque não está precisando, abrir a mão. Enfim, é um critério que não é meu, né? Várias cidades usaram isso, né? Então, isso era o que deveria ter sido feito e não foi feito, né? Infelizmente, agora, essa demora. E aí entregar só para quem tem o CAD único e quem está no Bolsa Família, que dá menos de 10 mil pessoas, 10 mil crianças, mais de 50 mil não vão receber. Agora, ao meu ver, o que vai acontecer? A pressão está e será tão grande por parte das mães, a prefeitura terá um desgaste tão grande, desnecessário, que após esse desgaste é que vai pensar no que fazer com essas 50 mil famílias, e provavelmente vai ceder a pressão e ceder através do direito que essas crianças merecem, que é entregar para todos, e não para alguns, nesse primeiro momento. Mas, enfim, é desnecessário, né? O comando da prefeitura deveria falar, para todos e vamos entregar para todos. E pronto, a cabeça da prefeita estaria já em outro momento preocupado com outra coisa, mas não, ela está agora com pressão de todo mundo, até mesmo da Câmara, por conta dessa falta aí de critérios, né? Esse é meu ponto de vista, Fernando. É isso daí. Então, só para você que não está por dentro do assunto aí, a prefeitura começou a distribuir hoje o cartão merenda para 9.843 alunos da rede municipal. Só que a rede municipal hoje comporta, hoje o total é de 59.252 alunos matriculados. Então, ficando aí 49.409 alunos sem o direito ao cartão merenda. Então, que muitos dizem que não é justo porque na hora da merenda todo mundo come. Agora, na hora que não tem aula, que vai disponibilizar o cartão que é direito da criança, só apenas o pessoal do CAD único e Bolsa Família estão recebendo. E já temos aqui leitores que estão falando que mesmo que não estão na lista, e eles são do CAD único e são do Bolsa Família. Então, isso vai dar muita confusão ainda. Esperamos que a prefeitura reveja essa situação e possa distribuir aí para todos os alunos, porque todos precisam comer. E aquele que não precisar, que seja honesto e que não utilizem o cartão, mas aqueles que precisem, que tenham esse direito garantido. Então, eu queria agradecer, falando o podcast do Jornal Zenorte de hoje, referente a esses 49 mil que não receberam
ao cartão merenda. Então, até o link está nos comentários aí, se alguém quiser escutar o podcast de hoje, já colocamos o link nos comentários. Queria agradecer aqui o Luiz César, instrutor de trânsito, que sempre está prestigiando aqui o Jornal Zenorte nas nossas transmissões. Luiz Ribeiro, a Célia Ramos está falando aí, ó, gente boa esse rapaz, está falando de você aí, Muri. Então, eu queria falar aqui também o Brunão Bezerra, que sempre está acompanhando aqui todas as lives do Jornal Zenorte. Eu agradeço também a sua participação. Expedita Santos, o Paulo Henrique fala aqui, bom dia, Maurício Muri, grande representante que o Brigadeiro já teve, e se Deus quiser vai ter novamente. Esse daí é o Paulo Henrique que está falando para você. Fabiano Moraes, parabéns pela live. E aqui a Andréia Guimarães, ela pergunta, qual o partido desse candidato? Nós já falamos, e o Muri também vai falar, que é o PL. O PL, que é o presidente, é o ex-presidente da Câmara ali, o Cláudio de Sorocaba 1. Então, Partido Liberal. É isso daí. Então, também quero agradecer aqui a participação do Cabo Rafael. O Cabo Rafael sempre participando das nossas transmissões aqui no Zenorte. Então, Muri, eu queria que você falasse também sobre, agora, vamos falar um pouquinho aí do comércio. Como que está a flexibilização do comércio aí em Brigadeiro Tobias? Agora, liberou um pouco o comércio, o pessoal está respeitando? Como que está essa situação aí na região? Você tá me ouvindo? Agora eu estou. Tá, minha imagem está travada aqui, mas dá para continuar falando aí, né? Faz o seguinte, você pode sair da transmissão e entrar de novo, que aí volta ao normal. Pode ser? Tá bom. Aí, voltou aqui, ó. Voltou? Voltou. Vamos continuar? Então, vamos continuar. Então, eu queria que você falasse um pouco aí da flexibilização do comércio devido à pandemia aí. Como que está na região de Brigadeiro Tobias? O pessoal está respeitando? O pessoal está usando máscara? Como que está por aí essa situação? Tá sim, o pessoal está respeitando, está usando máscara, e aqui é uma situação, digamos, um pouco menor, né? Digamos, até mais controlável do que a gente viu aí, cenas aí do pessoal parecendo final de ano, parecendo Natal, né? Em áreas muito movimentadas, como no centro da cidade, por exemplo. Você me ouve? Estou ouvindo normal. Então, assim, aqui está controlado, né? Porque a situação aqui é menor, né? Em relação a outros pontos da nossa cidade. Mas eu penso que alguns erros também aconteceram nesse momento aí, né? A prefeitura deveria, eu acho, isso é um ponto de vista meu, porque eu penso que o horário devia ser até estendido, igual no horário de final de ano. Deve se falar, nossa, mas estender o horário é pior. Eu acho que as pessoas tendo mais horários, elas vão ter aí menos movimento na rua, porque a pessoa que não quiser ir cedo vai à tarde, quem quiser ir à noite vai à noite. Isso é um ponto de vista meu. Por quê? Porque daí mais horários abertos, tem mais possibilidade de ir menos pessoas por hora, né? É uma coisa lógica. E o ônibus é um absurdo. A nossa cidade ter a limitação de ônibus, onde está uma grande aglomeração, que nós precisávamos o contrário, né? Precisávamos ter tido algum pensamento de aumentar a capacidade dos ônibus nesse momento. E aumentar, quando eu digo, não é aumentar em relação a hoje, é aumentar em relação ao normal, para que as pessoas pudessem sair para o seu trabalho. As pessoas estão no momento em que não dá mais para sair, não tem como mais ficar em casa, tem que trabalhar, tem que tocar a sua vida. E então eu acho que na flexibilização deveria ter o horário estendido do comércio para quem quiser. Os ônibus teriam que ser mais e também teria que ser mais rígido, mais rigidez. A lei proibindo o uso das máscaras fazer valer, né? Porque você vai em lugares, aí você vê praças cheias de jovens, com 100, 200 jovens usando as praças, e depois esses jovens vão para suas casas contaminar seus pais. Então, eles deveriam ser punidos, deveria ter uma mão pesada da prefeitura, da guarda municipal, sobre isso, para poder prevenir o aumento da doença e para poder também proteger quem está em casa. Você pega um jovem que tem um avô em casa, ele não está pensando no jovem, ele vai para a rua e depois ele volta e contamina o seu avô, seu pai, sua mãe. Então, deveria ter um peso maior em relação a isso. Algumas pessoas deveriam ter sido multadas para poder aí fazer com que as pessoas acreditassem que isso está acontecendo e que vai ser multado mesmo se quem não respeitar. Isso é o meu ponto de vista
porque eu acho que a prefeitura deveria ser mais rígida nesse ponto, as pessoas que estão na rua e não respeitam o grande perigo, né, da contaminação. Deu para entender aí, Fernando? Deu para entender sim. Eu só estou com a sua imagem travando um pouco, mas a voz tá dando para escutar sim direitinho. Eu queria. O Marcos Latino, ele está perguntando aqui, ó, como o povo está respeitando aí em Brigadeiro Tobias, já que aí tem diversas chácaras, exatamente onde está acontecendo as grandes aglomerações com festinhas de finais de semana. Contraditório. Como que você vê esse posicionamento aí do Marcos Latino? Tá me ouvindo, Muri? Caiu a conexão. Voltou? Voltou. Eu entendi, eu li a pergunta, tá? Eu vou responder. Eu não sei se esse Marco Latino mora em Brigadeiro Tobias. Aqui nós temos uma grande área de chácaras, né? Várias chácaras aqui. Eu, por exemplo, não recebi uma. A gente está sempre andando na nossa região. Um dos problemas da nossa região são as estradas mal cuidadas pela prefeitura, então sempre eu estou andando na região rural. Eu não recebi um pedido em relação a isso. E se tiver, a gente tem que denunciar e tem que, sim, atuar para evitar essas aglomerações. Assim, se o Marco Latino, ele tem essa informação, ele pode fazer, então, a denúncia e colaborar com a gente, colaborar com as vizinhanças, colaborar com o povo, fazendo a sua denúncia também. Assim como se chegar a mim esse tipo de informação, eu vou fazer a minha obrigação de pedir para que a prefeitura faça uma fiscalização nesse local, né? É isso, Fernando. Daí. Muri, eu queria que você falasse, você que é da região de Brigadeiro Tobias, você que está atuante aí, direto no bairro, você que nasceu aí, eu queria que você falasse para mim qual o principal aí, o problema que você verifica aí em Brigadeiro Tobias. Qual que você vê, você que está aí, se você que está direto aí no bairro, convive aí, qual que seria o principal problema hoje da região? Olha, nós temos problemas aí de falta de atenção do poder público em coisas básicas e tem coisas que são estratégicas para a região de Brigadeiro Tobias, né? Nós não crescemos aqui no bairro, o bairro ele não evolui. Isso tem a ver com a história da cidade por conta do plano diretor. Para quem não sabe, o plano diretor ele acontece de 8 em 8 anos e quando eu fui vereador, ele estava acontecendo. E eu tive a oportunidade de entender o plano diretor e poder propor aumento da área de zona urbana em Brigadeiro Tobias. A área de zona urbana é a área que tem aí 300 metros quadrados, onde cada casa pode ter um terreno, né, ou terreno de 300 metros quadrados na sua escritura. Aqui em Brigadeiro, pouca área é assim, depois são zona de chácaras, que é 1.000 metros, o mínimo, depois é zona rural, que é 10.000 metros. E esse é o ponto crucial, Fernando, da falta de desenvolvimento de Brigadeiro Tobias. Nós não temos área onde pode ser loteamentos, por exemplo. Eu fiz isso, pontuei isso no plano diretor, e infelizmente o Ministério Público ele fez voltar para trás algumas emendas que eu fiz, quanto vereador, para poder crescer a região de Brigadeiro Tobias de forma legal, né? Isso é uma questão estratégica, porque crescendo a população, outras coisas vêm juntos, né? Outros progressos. Mas a falta de atenção do poder público aqui. Nós, por exemplo, tivemos aqui o respirador, esses dias, foi retirado do PA de Brigadeiro Tobias. Ao meu ver, foi por pressa da prefeitura de inaugurar lá o novo hospital de campanha. Isso é um absurdo, não deveria ter sido retirado. Havia uma previsão que Sorocaba ia receber alguns respiradores, Sorocaba recebeu agora 10, nós estamos brigando. Até eu mandei um e-mail para a Secretaria de Saúde sobre isso, para que volte esse respirador e para que não saia de Brigadeiro, né? E, enfim, dinheiro a prefeitura tem, a secretaria está com quase 20 milhões empenhados para poder gastar se for necessário, e por que não comprou o respirador necessário a tempo, né? Ao meu ver, foi pressa para poder inaugurar, para dizer que estava pronto, né? Mas o bairro de Brigadeiro Tobias teve que sofrer com isso, teve que ser retirado o respirador, né? Para você ter uma ideia, tem 12 CRAs na nossa cidade, 9 foram abertos, e um deles que não foi aberto é o qual? Brigadeiro Tobias. Quando eu iniciei meu mandato, no primeiro ano do mandato, eu batalhei pela volta do CRAS. Em 2013, o Brigadeiro Tobias estava sem o CRAS, sem esse atendimento necessário, principal para a nossa região, que é uma região carente. Consegui
Problema novamente com a conexão. E fazer voltar a cidade inteira quase. Maurício, estamos sem... Conseguiu entender, Fernando? Agora voltou. No finalzinho agora caiu a sua conexão, mas voltou agora. Então, eu falei que nós estamos aí com uma situação que voltou para trás no nosso bairro, né? A falta de atenção do poder público, isso faz com que nós ficamos aí descobertos, né? E, assim, não sei se você conseguiu ouvir tudo que eu falei aí. Ouvi só o final mesmo que não deu para ouvir. Ouvimos que você falou aí do respirador, que a prefeitura retirou o respirador da UBS para inaugurar, para levar para o hospital de campanha, e você falou aí mais sobre isso. É isso aí. Daí eu falei que nós estamos batalhando para que volte. Eu enviei um e-mail para a Secretaria da Saúde e perguntando se agora recebeu 10, se então vai fazer o que deveria ter feito, né? Voltar o respirador para o PA, né? Esse é um pedido que eu tenho feito também para a Secretaria da Saúde. Certo. Murilo, eu queria que você falasse, na época que você foi vereador aqui em Sorocaba, eu queria que você destacasse para nós aí qual que foi o seu maior acerto e qual foi algum erro que você acha que você cometeu durante o seu mandato aí para a região. Qual que foi o seu maior acerto e o maior erro? O maior acerto, eu acredito, foi na postura que eu tinha antes e que eu mantive essa postura. Lá dentro é uma nova escola, você chega lá... Eu praticamente eu tinha pouca experiência em relação à política para ser candidato e entrar lá como vereador, né? Geralmente o pessoal tem aí uma luta de 10, 12, 20 anos para poder ser eleito. Então isso pesou, né? Mas eu acredito que o maior acerto foi eu conseguir pontuar as demandas mais antigas de Brigadeiro, que você acredita ou não, Brigadeiro tinha 6 pontos, 6 vilas sem esgoto correndo a céu aberto. E eu, no início do meu mandato, eu pensei como um gestor. Todo o bairro que é espalhado aqui, nós temos uma área de 8 quilômetros quadrados aqui, 10 quilômetros do nosso bairro, da extensão, 20 e poucos mil habitantes, e todo lugar queria obras, né? Queria atenção. Eu pensei, bom, se todo lugar precisa, eu fui criterioso, né? Como um gestor. Qual é o lugar... o maior e mais básico era o esgoto. Nós pontuamos, em 4 anos foi investido mais de R$1 milhão em esgoto, 6 locais foram ligados ao esgoto aqui, em Brigadeiro Tobias. Eu vou falar aqui rapidão, aqui, bem rápido. A Vitor Gomes Correia, a terceira através da Rua José Sartre, Estrada do Bataglim, a Rua Maria Francisca, a Vila Tupã, a Estrada dos Leites e a Rua Paulo Maxang. Todos esses lugares, com certeza, aí tem mais de 500 famílias que não tinham esgoto. E nós conseguimos pontuar isso com o ex-prefeito Panunzio. Teve um local que precisou desapropriar o terreno, fazer estação elevatória de bombeamento de esgoto. Então, isso aconteceu, né? Aí, alguns investimentos nós queríamos... Aqui tem o bairro do Genebra. O bairro do Genebra faltava água. Nós conseguimos um investimento de R$500 mil pelo SAI, foi desapropriado o terreno também, e lá nunca mais faltou água nesse local. Então, isso foi um avanço que Brigadeiro Tobias teve, né? A regularização fundiária, que é um problema mais antigo, nós batalhamos na regularização fundiária também aqui, muitas famílias foram beneficiadas. Para você ter uma ideia, até hoje não receberam as suas escrituras. Por quê? Porque o processo é lento, precisa de uma continuidade, de uma cobrança. Como eu não fui reeleito, esse é um dos problemas, né? Nós tínhamos 2 problemas sociais aqui, que são áreas que... uma área é a escadaria da Vila Astúrias, que tem uma área de risco. Famílias para o programa habitacional da prefeitura. A ALL estava tirando 8 famílias aqui, 10 famílias de uma estação que tinha aqui, e nós conseguimos fazer com que a ALL, ao invés de ela retirar essas famílias, pediu um prazo, conseguiu fazer com que a prefeitura abraçasse essa causa, e também conseguimos habitação para essas famílias. Foram, com certeza, aí mais de R$500 mil investido em... 500 mil reais não, mais de 5 milhões investido para essas famílias que foram retiradas, e cada uma ganhou um apartamento. E
o que é isso que eu estou dizendo, Fernando? Isso é um ganho social, isso é uma melhoria, melhora a autoestima do bairro, isso faz com que o bairro ande para frente. E sabe o que aconteceu hoje, Fernando, nesses 4 anos? A estação do Brigadeiro Tobias, aí, ela voltou, várias famílias voltaram, porque não teve o acompanhamento da fiscalização da prefeitura. Na escadaria, tem casas derrubadas desde a época que eu perdi a eleição. 4 anos, as casas desmontadas, não foi limpo, não foi iluminado como era o combinado, não foi colocado alambrado, enfim, largado, né? Isso foi um dos acertos, para resumir aqui, que eu acredito ter tido no mandato, porque eu consegui pontuar, ter resultado a tempo. Não foi tudo que eu consegui, mas eu consegui bastante coisa e o bairro, ele teve um olhar do poder público. Agora, qual é o meu maior erro? Foi um só, Fernando. Foi acreditar 100% no prefeito Panunzio. Eu era alertado por os colegas vereadores. O que é acreditar no prefeito, então, prefeito Panunzio? Eu era da base do prefeito, certo? Tem a situação que é da base, tem a oposição que é contra. Eu fui fiel a ser da base. Por quê? Porque eu tinha um combinado verbal, no fio do bigode, como fala, né, com o prefeito. Antes da eleição, eu disse a ele: Panunzio, em Brigadeiro Tobias, temos 2 cruciais coisas que eu preciso que aconteça. A abertura do casarão como um parque. Sorocaba tem 22 parques. E Brigadeiro Tobias está largado aqui, parece que tem dono no casarão. Lá você vai lá, tem um cachorro, lá você não consegue entrar. E o asfalto na Rodolfo Garcia, na Miguel Ascencio, que é um lugar onde tem aproximadamente 300 famílias. Então, o critério era desse asfalto, porque aqui e não outro, era o número de famílias e o tempo que elas esperam. Aí, Fernando, eu ganhei a eleição. O Panunzio eu também. Eu falei, ótimo, eu quero, então, nosso compromisso. A criação de um parque no Casarão e o asfalto na Miguel Ascencio Rodolfo Garcia. E eu cumpri fielmente, 100%. Tinha votação lá que eu ficava sozinho. Eu e o Martinez e a Neuza Maldonado, muitas vezes, votando projetos complicados, projetos difíceis, mas eu votava, eu era fiel ao prefeito, porque eu tinha um combinado com o prefeito de ser fiel a ele, ao governo, e em troca disso, trazer obras para Brigadeiro. Então, para mim, estava claro. Quando eu passava dificuldades lá, eu voltava com muito medo de do impacto de alguma votação, porque é muito difícil. Eu tinha na minha cabeça, eu fiz o que eu achava correto, porque Brigadeiro Tobias vai ser beneficiado. Era isso. E esse foi o meu maior erro. Como vereador, eu posso travar a pauta, eu posso pegar projetos para me poder ver e cobrar o que é de meu interesse, que é da população. Como vereador, eu posso cobrar mais, não votar, né, a favor do governo. Enfim, tem várias formas de poder garantir o seu direito, e eu acreditei, né? Eu sempre votava a favor do governo, e a obra crucial que eu precisava, foi feito muita coisa aqui? Foi feito sim, mas eu tinha duas coisas que foi combinado antes da eleição e depois da eleição. O prefeito Panunzio, ele foi quase um empate técnico na cidade inteira, correto? E Brigadeiro Tobias, ele teve o dobro em todas as urnas, o dobro de voto em relação ao Renato Amari. Ele teve, a diferença na cidade foi feita na região de Brigadeiro Tobias. E eu achava que, no final, nós seríamos contemplados com essas 2 principais demandas, e não aconteceu. Esse é o meu maior erro, que a gente aprende, às vezes, pagando o preço, né? É isso daí. Eu tenho aqui o leitor Sérgio da Veiga, ele fala parabéns, Muri, e também um bom dia do ex-vereador Isídio de Brito. Ele fala bom dia, Muri de Brigadeiro. Então, o Isídio, eu queria convidar ele também para participar aqui da live das 10. Queria que ele mandasse aqui, entrasse em contato com o nosso WhatsApp do leitor, 981287921, para a gente já agendar a sua participação aqui na nossa live das 10 também. Então, Muri, eu queria que você falasse, então, falando agora, a gente está no meio de uma pandemia complicado para todo mundo aqui, o mundo inteiro com isso. Sorocaba não é diferente. Sorocaba vai ter uma queda na arrecadação muito grande. Então, eu queria que você falasse o que você acha que vai acontecer aí com essa... Já está difícil hoje. Prefeitura com a queda de arrecadação. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o impacto pós-pandemia, não só aí em Brigadeiro Tobias, mas em toda a cidade. Olha, isso é algo que a gente não está sentindo, né? A prefeitura não está sentindo ainda, porque nós estamos em um processo de queda,
mas nós vamos perder aí de 300 a 500 milhões de reais até o final desse ano em recurso, em repasse, fora o impacto que vai dar o ano que vem. Então, o impacto na cidade, né, a situação financeira da cidade vai ser sentida a partir do ano que vem. E olha só, Fernando, quando nós entramos em 2013, quando eu entrei no primeiro ano do meu mandato, o Brasil estava numa situação. Em 2014, o Brasil ele começou a entrar na pior recessão da história até aquele momento. E aí, eu vendo isso, eu propus tive alguma proposta para a prefeitura poder melhorar a sua arrecadação. E essa melhoria, essa proposta minha, eu acho que ela vai ser mais necessária agora do que nunca, né? Porque não adianta eu penso assim, não é só apontar o dedo, porque isso também é algo fácil de se fazer, né? Eu queria muito dar propostas, e eu estudei mais algumas, mas essas são as duas que claramente dava para trazer recursos para a nossa cidade. Quais foram? Probleminha na conexão aí com o ex-vereador Muri. Essas dura poder fazer a cessão da dívida ativa, a cessão, mas ela vai passar para uma empresa cobrar a dívida ativa. Eu vou repetir aqui, Fernando. Então, assim, a ideia era uma proposta que fazer com que... Olha só, fazer com que a prefeitura ela passe a sua dívida ativa para uma empresa fazer o recebimento. Hoje, Sorocaba tem na dívida ativa 1 bilhão, na ordem de 1 bilhão e 200 milhões em dívida ativa. É dinheiro parado que as pessoas não pagam. Hoje, a prefeitura está fazendo o que eu acho que deveria fazer no modo normal. Parcelar, facilitar. Mas essa facilitação está sendo feita com base no mundo anterior. Hoje, deveria ter, eu não sei em porcentagem, mas se a pessoa deve 100 mil, paga 50 mil, deveria baixar os juros, diminuir o valor, mas isso não é a minha proposta. A minha proposta era ceder essa situação para uma empresa. Quando eu fiz esse estudo, eu não fiz da minha cabeça, pingar na cabeça do vereador e chegar lá e pôr na mesa. Não, você tem que estudar. E eu estudei isso. Eu trouxe uma pessoa que foi o embaixador do Brasil, o Jório Dauster. O Jório, ele estava com algumas situações no Brasil, pegando a dívida ativa através... isso tem que acontecer um processo legal, né? Ele me passou algumas informações onde que, no nosso cálculo, mais ou menos 150 a 200 milhões de reais Sorocaba poderia receber se passasse a dívida ativa para uma empresa receber. Olha só, 150 a 200 milhões de reais. A prefeitura passando a dívida ativa para uma empresa. Ela não dá a dívida, não pode, mas ela pode fazer um processo legal e uma empresa ter estrutura, know-how. Mais uma queda de conexão com o Muri. Hoje, Sorocaba tem 100 milhões, maior de receita. Está me ouvindo? Agora voltou novamente. Olha só, nessa proposta que eu estou falando, imagina se a prefeitura, com essa cessão da dívida para uma empresa, ela arrecada 100 milhões. A previsão era 100 milhões, de 100 a 200 milhões. O prefeito nem sequer abraçou a causa, nem fez estudos, né, para poder fazer. Eu acho que o ano que vem, essa é uma proposta totalmente viável, porque Sorocaba vai estar precisando muito de um socorro financeiro. 100 milhões seria aí o mínimo que a prefeitura poderia arrecadar. Isso daí. Entendeu? Agora, eu queria falar de uma outra proposta. Sim. Pode a falar. Outra é a seguinte, essa outra proposta eu estudei também algumas cidades do Brasil, com a queda de receita em 2014, 2015, eles mapearam alguns terrenos da cidade que não estavam em uso. Sorocaba é grande demais, Sorocaba tem muitos terrenos que foram desapropriados sem ter porquê. Ou que um governo tinha projeto e o outro não teve mais o mesmo projeto. Então, daria para arrecadar milhões e milhões de reais em relação à venda desses terrenos. E a prefeitura não abraçou também. Eu estudei, eu propus isso na Câmara, mostrando tudo pronto. Era só a prefeitura ver que houve cidades que fizeram isso,
e aplicar, né? Então, você veja duas propostas reais, que não é que eu inventei, duas que eu procurei, que eu pesquisei, que deram certo em outras cidades do Brasil. Várias cidades do Brasil venderam terrenos e arrecadaram milhões. Teve uma cidade que arrecadou 50 milhões de reais. E ajudaria? Claro que ajudaria. E qual que era alguns desses milhões fosse feito empréstimos? Para concluir aqui, talvez falhou, né? A proposta da venda da dívida ativa, que daria mais de 100 milhões. A proposta de terrenos, que por cima, assim, daria uns 50 milhões de reais. Seria, então, a prefeitura usar isso para os seus recursos, mas eu tinha um objetivo também, de fazer empréstimo a juros zero para quem é informal, ou para quem quem é pequeno empreendedor, porque ele é que ajuda a gerar emprego na cidade, é o pequeno empreendedor que vai fazer girar novamente a economia. Então, eu tinha essa preocupação. Claro que a prefeitura ia usar para a saúde, para os seus programas, mas eu ia pontuar isso, logicamente, para Brigadeiro Tobias, mas também para beneficiar o pequeno comerciante e até quem estava informal. Porque, Fernando, o Banco do Povo é estadual. O Banco do Povo não está mais emprestando dinheiro porque não tem mais, né? Então, a ideia seria fazer empréstimo a juros zero, sei lá, de R$ 1.500, R$ 2.000, R$ 3.000, R$ 5.000, para o pequeno comerciante que estava quase entrando na formalização. Mas você fala, mas se não está formalizado, não é problema da prefeitura. Eu entendo que o cidadão sorocabano é problema da prefeitura. Se eu sou uma pessoa que vou gerar um emprego, se eu fizer um empréstimo e poder comprar os produtos e fazer girar um emprego, o informal no Brasil é quem está podendo aí, sempre, né? A maioria das empresas pequenas são a quem gira a economia, né? Então, nós já estamos aí com 5 mil empregos na nossa cidade, já perdeu 5 mil empregos. Estima-se que vamos perder mais de 20 mil empregos até dezembro desse ano. Então, a prefeitura teria que estender a mão, e eu teria essa ideia de estender a mão com recurso criado por invenção de dinheiro, né? A invenção de dinheiro através da venda da dívida ativa, da cessão, né? Da dívida ativa e da venda de terrenos, que isso deu certo em outras cidades. Daí criamos recurso. Fora o recurso que Sorocaba está e estará recebendo para enfrentamento à pandemia. Então, você veja, Fernando, que como o olhar de um gestor, tem formas de chegar lá na ponta. Existem créditos do governo que não chega no informal, não chega no pequeno comerciante. Ele tem que ser ajudado, tem que ter dado alguns empréstimos a juros zero, porque ele vai girar a economia da cidade. E aí ele não vai precisar mais dos programas assistenciais, por exemplo. Entendeu, Fernando? Essa é uma das propostas, de ideia que eu tinha para Sorocaba andar para frente e girar sua economia, né? É isso daí. Murilo, eu queria agradecer a sua participação, já encaminhando aqui para o final. Eu queria que você deixasse uma mensagem aí para os leitores aqui do Zenorte, os leitores da Zona Norte, para você. Isso daí. Voltou a conexão? Voltou. Então, eu queria que você deixasse sua mensagem para os leitores aqui da Zona Norte, para a gente já encaminhar aqui para o final da nossa entrevista de hoje. Está me ouvindo? Estou. Que legal. Eu quero agradecer aí a todos os leitores de Sorocaba, parabenizar o Jornal Zenorte, parabenizar você, Fernando, com esse excelente trabalho que você está fazendo, e queria rapidamente relembrar que eu fiz parte da comissão do plano diretor e também eu encabecei uma luta para mudar a linha férrea da nossa cidade. É um grande gargalo da evolução da nossa cidade, tem muitos problemas isso. E nós fomos até Brasília para poder tentar tirar a linha férrea, e isso ia mudar não só a região do Brigadeiro Tobias, mas ia melhorar a cidade como um todo. Nós íamos trazer progresso e evolução para Sorocaba com a retirada da linha férrea, né? E eu encabecei essa luta, nós fizemos trouxemos a ALL aqui conversar com o prefeito na época, foi feito um estudo de viabilidade, gastos R$1.000 para ver a melhor forma de tirar esse problema da nossa cidade. Isso seria uma evolução para todo mundo, para a cidade inteira, nós íamos evoluir. E o que nós íamos ganhar? Íamos ganhar essa linha que existe hoje, onde ia poder tornar real o trem
o trem, o VLT, né, que é o ônibus sobre trilho. Isso ia trazer, melhorar a economia da nossa cidade, mas é uma luta que não deu certo, mas nós batalhamos porque a cidade toda ia se beneficiar com isso, né? Isso, quem sabe, é uma luta futura. Mas, sobretudo, parabenizar a todo mundo aí que participou dessa live e principalmente o jornal. Muito obrigado. Tá bom. Muri, queria agradecer a sua participação. Peço que você deixe nos comentários aí, se você tiver um WhatsApp, que o pessoal possa fazer questionamento, possa mandar mensagem para você, coloque nos comentários o seu WhatsApp aí. Queria agradecer mais uma vez a sua participação. Já vou te liberando aqui e vou encerrando a nossa transmissão das 10. Então, você que esteve até agora conosco, junto aqui assistindo a nossa transmissão da live das 10. Você perdeu alguma parte da nossa transmissão? Peço desculpa também pelo problema com a internet. A internet estava um pouquinho oscilando, não só aqui, mas também lá com o nosso convidado, nosso entrevistado, o Muri. Então, peço um pouquinho de desculpa aí, mas deu para entender bem o que ele falou. Você que perdeu alguma parte da nossa transmissão, pode voltar. Encerrando aqui, você pode assistir a nossa transmissão completa, a nossa entrevista inteira com o ex-vereador Maurício Muri. Então, queria agradecer a participação de vocês. Eu volto às 17 horas com o Boletim de Notícias. Está acontecendo, nesse momento, a sessão ordinária da Câmara Municipal de Sorocaba. Então, as novidades, tudo que acontecer hoje, às 17 horas, eu trago para você. Então, um abraço, volto às 17 horas e não deixe de compartilhar e assistir às nossas transmissões, porque se está ao vivo, impresso ou online, está no Zenorte.